Eu queria muito me encontrar, achar um jeito de tomar decisões que eu me sentisse segura e um pouco fora das dúvidas que eu tinha na minha época aí dos meus 20 anos, né? Escolha de carreira e de profissão. Que é uma dúvida que eu acho que é normal no mundo, mas além de normal, ainda tinha a dúvida do que me faria feliz, né? Não é só naquilo que eu ganharia dinheiro. Uma forma de eu obter respostas ou de eu conseguir essa segurança foi começar uma grande pesquisa. E eu percebi, e essa grande pesquisa eu fui para livros e eu fui para pessoas, né? Dentro dos livros eu encontrei algumas matérias muito interessantes que estudavam informações sobre o nosso desenvolvimento, as fases de desenvolvimento do ser humano. Descobri que as minhas dúvidas eram dúvidas que milhares de pessoas já tinham tido e que algumas matérias no mundo falavam sobre isso. E com as pessoas eu perguntava sobre as experiências delas nesse momento de 20 anos, de 21 anos, de escolha da carreira, de trabalho, de como ganhar dinheiro. Algumas já eram mais velhas, outras eram mais novas. Mas eu ficava com uma sensação muito profunda de que essas respostas não me satisfaziam. E eu preferi continuar a pesquisa do que só receber os conselhos das pessoas, tentando me achar, tentando buscar respostas que aquietassem minha mente e que me desse calma no meu coração, né? E foi assim que eu comecei o meu trabalho. Meu trabalho foi uma construção de conhecimentos que pudessem me ajudar a sair de um sentimento profundo de dúvida e de insegurança que eu tinha em como seguir a vida. E eu acho que essa dúvida é uma dúvida de quase todas as pessoas no mundo, porque do jeito que a gente é criado, como se a gente nascesse na Terra e ninguém soubesse para onde vai, que faz opção olhando para o mercado, o que gera mais dinheiro. Agora se respeita muito mais tendência, mas eu sou uma mulher de 60 anos, então no tempo lá atrás a gente escolhia a profissão de acordo com aquilo que era mais seguro, né? E ter um mapa para mim, ter um mapa de como vive a vida, ter um mapa que, como se fosse uma cartinha de Deus lá, né? Apesar de eu nem ser uma pessoa ligada à visão religiosa, né? Respeito todas as religiões, mas eu queria ter um elemento de segurança, algo que dissesse assim, ó, minha filha, segue por esse caminho, porque nesse caminho você vai dar certo. E como eu não encontrava isso, eu me tornei uma buscadora, né? Uma questionadora da existência, da vida, e eu ficava muito, muito inquieta de pensar que morando num planeta desse, com tanta complexidade, com tanta riqueza, com uma dinâmica de existência que me parecia assim, planta um grãozinho, o grãozinho nasce, ele tem as diversas etapas, me parecia uma coisa meio tola o ser humano não ter um mapa. Deveria existir em algum lugar um mapa. E foi aí que eu encontrei os números dos estudos de padrões, e eu encontrei uma lógica que para mim aquietou meu coração e me transformou numa fase de início de vida adulta, numa mulher mais segura, numa mulher que tinha recursos para poder me movimentar na vida, né? E eu descobri que esses recursos que eu estava utilizando, apesar de serem recursos acessíveis, de serem achados por milhares de outras pessoas, eu percebi que esses recursos não eram tão fáceis das pessoas encontrarem, apesar de eles estarem ali disponíveis, porque eles não faziam parte do nosso processo de educação. Parecia, na época, que eu estava na contramão do desenvolvimento humano, porque todas as pessoas buscavam bastante informações técnicas e que se recursassem para cada vez mais ter formações que colocassem elas numa condição melhor, competitiva no mercado, e eu vinha na contramão. Eu acreditava que essas competências elas tinham que ser buscadas, mas não com essa
essa, essa avidez ou essa obrigação, onde a gente mal saía de uma universidade, a gente já tinha que fazer um mestrado, já tinha que fazer outra coisa, sem mesmo entender, tá, nasci pra quê? Nasci pra quê? E eu me concentrei nessa pergunta. Eu me concentrei no entendimento de para que eu tô viva, né? Que sentido faz a vida para mim? E eu obtive muitas pistas através das minhas pesquisas e percebi que essas pistas estavam espalhadas por várias matérias. E aí eu comecei a me organizar. Organizar para que eu pudesse ter um equilíbrio físico, um equilíbrio emocional, um equilíbrio de tomada de decisão, e eu comecei a pegar um pouco de cada matéria e criar o que a gente chama talvez uma metodologia, um framework para eu poder seguir minha vida. Mas chegada ali numa idade um pouco mais adiante desses 20 anos, né, eu já estava formada e com uma sensação muito profunda de sonhar em viver uma vida que eu pudesse ganhar dinheiro, mas que eu tivesse qualidade de cuidar de outros aspectos do meu desenvolvimento e que eu pudesse viajar, explorar o mundo e que eu tivesse um pouco de segurança material. E apesar de ter um puta emprego, né, um emprego muito legal, eu não tinha essa sensação. Eu tinha um sentimento de que o produto que eu estava trabalhando não contribuía para o desenvolvimento da humanidade. Eu tinha uma sensação de que aqueles horários absolutamente rígidos que eu tinha que ir para a empresa todos os dias e que desrespeitavam às vezes a minha capacidade criativa, aquilo não estava legal. Eu nunca imaginei empreender. Mas eu, conhecendo o que eu já sabia de mim como resultado das minhas buscas e o que eu já tinha montado a respeito do meu entendimento sobre a vida e sobre a riqueza da natureza, eu tinha muita certeza que eu talvez não conseguisse passar ali 30, 35 anos e me aposentar com aquilo e com esse dinheiro da aposentadoria criar meus filhos e fazer a vida e um dia morrer. Eu achava que isso era muito pouco. Eu achava que isso era muito pouco, que eu estava pouco livre e que mesmo trabalhando num lugar que me retornava financeiramente um bom dinheiro, esse dinheiro tinha um custo de alegria, tinha um custo de estresse, tinha um custo de saúde, que a relação custo-benefício não estava bacana. E foi aí que eu comecei a pesquisar a segunda coisa. Eu comecei a me questionar como é que eu podia aproveitar melhor meu tempo. Então eu já sabia um pouco como eu funcionava, quais eram as minhas grandes potências, que capacidades que eu tinha e sabia onde é que estavam minhas fraquezas, porque essa ferramenta que eu montei para mim, para que eu pudesse me guiar na vida, para que eu pudesse fazer minhas transformações, eu já estava ali falando para os amigos. Sabe quando você toca violão e que você vai para as festinhas, você faz sucesso cantando músicas? Eu ia para as festinhas fazendo sucesso, falando das pessoas, sobre elas, com esse conhecimento, essa metodologia que eu tinha estabelecido e que estava sendo uma riqueza para mim, e eu fui contagiando outros amigos. Com esse contágio, com as minhas ansiedades e com as minhas dúvidas, não tinha outra coisa para acontecer. Eu mergulhei de novo na pesquisa e comecei a ver que tinham muitas matérias, né, já estudadas nos ciclos de conhecimentos anteriores da Terra, que poderiam mostrar para mim os fluxos e os padrões desses fluxos de desenvolvimento. Como assim estudar cenário de forma antecipada, como uma previsão? Não, como lógica mesmo, como lógica. E eu precisava entender se eu conseguiria, né, dentro desse momento de conhecimento que eu já tinha, se eu teria oportunidade. Eu queria entender meu tempo, mas eu queria entender meu tempo não como eu olhava ele, eu tenho, sei lá, 27 anos, né, e eu me formei nisso ou naquilo. Eu queria entender meu tempo a partir de um olhar que me desse mais amplitude, que me dissesse assim, que possibilidades melhores de ação me trariam sucesso, que riscos eu teria em tomar determinadas decisões. E eu mergulhei nisso e acabei fazendo outro pilar de metodologia para me ajudar. Isso me deu muita segurança, porque saber aonde é que você está numa fase de uma viagem é como você está viajando num trem e você saber quais são as estações que você vai passar à frente. Eu tinha um mapa.
Eu sabia quem eu era, as grandes qualidades que eu tinha, os grandes condicionamentos ou dificuldades que eu teria que trabalhar. Eu tinha uma noção da fase de vida que eu estava e conseguia nessa fase de vida entender que estágio que eu estava passando. E dentro desse estágio saber as potencialidades. E uau! Como é que o mundo não sabe isso? Como é que as pessoas estão sendo ensinadas e se dedicando à formação e a seguir a vida de um jeito meio cego, sabe? De um jeito meio sem direção. Isso começou a crescer dentro de mim uma vontade enorme, não só de conseguir me ajudar com toda essa matéria que eu tinha montado como um mapa, né, de navegação da minha vida, da minha existência, mas eu queria contar para todo mundo que a gente tinha um mapa, a gente tem um mapa. Como é que a gente não está olhando esse mapa? E eu já tinha os meus amigos, né, que faziam parte das minhas rodas sociais, que já sabiam que eu estudava, e eu comecei numa fala mais segura, numa fala mais expansiva, né? Gente, a vida não é acordar de manhã e ir de qualquer jeito, trabalhar, ganhar dinheiro, no final da noite voltar cansado para casa, não ter tempo para fazer absolutamente nada e ainda ganhar pouco. Porque por mais que a gente ganhe, a quantidade de energia, de tensão que a gente vai deixando no caminho a cada dia é tão grande que não sei se o dinheiro que a gente ganha vale a pena. Talvez ganhar um pouco menos, levar uma vida mais simples e usufruir da existência fosse melhor. Talvez pudesse ser o nosso padrão buscado, né? E eu comecei a falar disso. De uma forma como se fosse uma atividade extra, não remunerada. Eu não tinha nenhuma intenção de trabalhar com isso, como eu falei, eu não tinha espírito empreendedor, né? A minha visão era de pesquisa, eu me sentia uma estudiosa, uma curiosa, né, dentro de determinadas informações e achando que tinha descoberto uma informação muito importante para a humanidade, né? E eu queria compartilhar com mães que tivessem filhos, minhas amigas, com amigos dos amigos. E foi assim que eu me dei conta que eu tinha encontrado o meu propósito. Eu tinha encontrado a base para fazer a transformação da minha carreira. Eu estava pronta para pensar em pedir demissão de uma multinacional, onde eu já estava há alguns anos numa posição bastante sólida no país, porque eu fazia algo muito diferenciado dentro dessa empresa, como uma blendeira de uma marca de cigarros, e eu consegui ter a confiança baseada naquilo que eu pesquisei, naquilo que eu estudei. Eu consegui ter a confiança de aproveitar o meu mapa. E foi assim que eu tornei a minha realidade uma nova realidade. E comecei a caminhar num novo caminho. Eu acho que é por aí que nasce a intenção da nossa atual estrutura de trabalho, que é essa plataforma da Human Coach. Eu acho que é por aí. Faz muitos anos que essa decisão foi tomada, tem 30 anos que eu estou atuando no mercado, mas esse sonho nasceu ali. Ele nasceu quando eu vi que eu tinha confiança suficiente dentro de um conhecimento que estava alinhado com o meu coração. Estava alinhado com uma fórmula de vida que eu queria viver. Eu queria trabalhar muito, mas eu queria trabalhar de uma forma mais equilibrada, onde eu pudesse aproveitar aquilo que eu estava gerando para as pessoas e eu tivesse momentos de pausa, e aí eu já tinha uma filha, que eu pudesse aproveitar a educação dessa filha, que eu pudesse estar presente, que eu não tivesse que terceirizar para outras pessoas a vivência do dia a dia dela. E isso me ajudou muito a criar um trabalho misto na modernidade da época, né, entre home office e viagens, onde eu fui dando força à experimentação dessa metodologia na vida de milhares de pessoas. E passei pelos mais diversos segmentos, desde pessoas físicas, crianças, pai e mãe, assuntos de empresa, temas de sucessão familiar. Trabalhei com essa metodologia em projetos e eu fui confirmando e ficando cada vez mais segura de que eu estava pronta para trazer isso para dentro de um ambiente de tecnologia, né?
a Human Code nasce assim, onde o conhecimento sai de uma empresa boutique, uma empresa que trabalhava com bastante cuidado e muita dedicação, mas era uma empresa de uma pessoa, né? E passa a ser uma plataforma de conhecimento estruturada, baseada em algoritmos seguros, vindo dessa experiência de todos esses anos, e onde eu possa ensinar, né, essa matéria e fazer com que cada pessoa que eu encontrasse não só soubesse que o mapa existe e que a gente pode saber sobre a gente e que a gente pode saber sobre o nosso momento e como a gente pode tomar decisões, em que fase a gente pode tomar, quais são as melhores formas da gente tomar essas decisões, com que cuidados a gente tem que ter. Eu pensei que, além de eu contar isso para o mundo, eu podia ajudar outras pessoas a saberem disso e essas outras pessoas multiplicarem isso para outros lugares e acontecer como eu, ganharem dinheiro com isso e poder viver com qualidade, né? Vindo de uma informação que é tudo de bom. Poder ficar feliz de olhar em cada encontro as pessoas se sentindo mais organizadas e se sentindo com uma compreensão melhor do seu momento e se sentindo seguras, porque elas vão ouvindo de pessoas que elas nunca viram informações que agregam, né, que fortalecem, que empoderam, né, as pessoas.